Eu queria dizer que no Brasil essa história em relação à terra, ela é muito antiga, né? Vem desde os tempos de colonização. Portugal, quando chegou aqui, né, distribuiu terras para poucos beneficiários e com isso se instaurou a concentração de terra que perpetua até hoje, né? Só em 1850 que houve a lei de terras, onde as terras públicas, né, poderiam ser compradas e, né, seriam compradas por quem? Não por negros escravizados, não por imigrantes, não por indígenas, mas sim pelas pessoas que já tinham, né, acesso à terra. Então os latifúndios, a concentração de terra só aumentou e isso se perpetua até hoje. Não só a concentração de terra, mas o próprio modelo, o próprio sistema alimentar, o modelo de agricultura que a gente faz ainda é baseado em grandes monoculturas, né? Monoculturas de larguíssima escala, como a soja, milho, cana-de-açúcar, voltada para exportação. No Brasil, 70% da soja ela é exportada para a China para alimentar os porcos de lá. E isso faz com que a gente não tenha, né, nem soberania, nem segurança alimentar. Então, eu acho muito um pouco esquisito a gente enaltecer, né, o agronegócio e a sua possibilidade, né, e a sua importância para a balança comercial do Brasil, para o PIB do Brasil. Muitos falam que, né, o agronegócio é o que leva o Brasil nas costas, que sustenta a nossa economia, mas é preciso perguntar a que custo, né? Ao custo de dizimação de populações, né, originárias, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, a custo de muito impacto ambiental, desmatamento, grilagem e por aí vai. Eu acho que a gente precisa rever esse conceito e mudar com urgência o nosso sistema agroalimentar, porque ele faz mais mal do que bem. E esse sistema agroalimentar, ele também causa o que os estudiosos chamam hoje de sindemia, que é uma sinergia entre três pandemias que são contemporâneas, infelizmente, são contemporâneas do nosso tempo, que é a fome, obesidade e mudanças climáticas. E isso se dá, né, por esse sistema agroalimentar que mantém uma concentração muito grande de terras nas mãos de poucas pessoas. Eu não falei, mas no Brasil a gente tem 1% das pessoas com propriedades, né, rurais, elas dominam quase 50%, quase metade da área cultivável no Brasil. E então isso é um índice, assim, é um número absurdo de concentração. E a fome, essa primeira, né, pandemia que a gente vive, se dá muito por causa dessa concentração, né, da produção e distribuição de alimentos. Hoje a gente tem comida para alimentar, a gente produz comida para alimentar mais de 10 bilhões de pessoas no mundo e ainda temos mais de 800 milhões de pessoas passando fome. Isso mostra claramente que a questão da fome não é um problema técnico e sim puramente político. O segundo, né, a obesidade, ela também tem como causa essa concentração de terra nas mãos de poucos, esses grandes latifúndios que produzem monoculturas para exportação, porque essas monoculturas elas são a base desses produtos ultraprocessados, né? Soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, 90% dos produtos que estão nas prateleiras de supermercado, provavelmente você vai encontrar algum desses ingredientes, ou como xarope, ou
como, enfim, farinha e por aí vai. E a gente sabe que esses produtos ultraprocessados, eles favorecem, né, a obesidade quando consumidos em excesso e são altamente palatáveis, viciantes, acessíveis, né, baratos. Então tem uma competitividade muito injusta com a comida de verdade. No Brasil, hoje as pessoas estão deixando de comer arroz e feijão e o consumo de produtos ultraprocessados vem aumentando. Isso é um grande risco para a nossa saúde pública, porque a obesidade ela também pode acarretar a outras doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes, problemas respiratórios do coração. E por último, temos o aquecimento global, que se dá também por essa concentração de terra, esse sistema que valoriza os grandes latifúndios e grandes monoculturas, porque gera, né, muito desmatamento, o solo fica muito empobrecido, a gente vê a desertificação de muitos lugares, a gente perde muitos biomas também aqui no Brasil, principalmente o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica já se foi há muito tempo, a gente vem tentando recuperar. É bem nítido que essa falta de distribuição de terra, essa falta do direito à terra pelas pessoas que precisam dela, gera um problema mundial muito grande. Então, o que a gente pode fazer? Né? A gente tem oportunidade, eu acho que as pessoas, e eu uso muito o meu exemplo como uma pessoa que tem a oportunidade de escolher o que consumir. Eu, Bela, eu escolho consumir um alimento orgânico, um alimento agroecológico, porque eu sei das suas vantagens, eu sei dos seus benefícios, não só para a minha saúde, mas também para a saúde da terra, para a saúde do produtor. É uma forma de eu proteger a nossa sociedade, eu fazer o meu papel de cidadã, né, responsável, que realmente vislumbro um país e um mundo mais igualitário, mais justo, mais ético. Então, eu uso a comida como essa ferramenta, né, de poder escolher o mundo que eu quero viver. Mas eu sei que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. Uma das maneiras mais eficazes e, obviamente, deliciosas que a gente tem de manter uma floresta em pé, por exemplo, a floresta amazônica, é consumindo os produtos da Amazônia, né? Com isso, a gente consegue não só manter a floresta em pé, mas manter as pessoas naquele território, né? Os povos indígenas, os extrativistas, os ribeirinhos, enfim, se você come uma castanha do Pará, um babaçu, um cacau que é colhido por extrativistas, coletados por extrativistas, você está fomentando, você está apoiando e ajudando essas pessoas, esses povos, a se manterem na floresta. Você está dando oportunidade para eles se manterem ali, né? Valorizando o trabalho deles, pagando, né, o preço justo por esses produtos, e isso faz com que eles consigam se manter ali, ter uma vida digna, uma vida boa naquele lugar, né? Mantendo, obviamente, a harmonia com a floresta, e obviamente eles têm essa consciência muito mais forte do que a gente. Então é uma maneira da gente manter a floresta em pé, até porque os povos ali são uma forma de resistência, né, para não chegar, enfim, grileiros e desmatar tudo e colocar gado e depois colocar soja, e aí a gente já sabe no que dá. E por último, né, voltando àquilo que eu falei no começo, não tem como a gente pensar na democratização da alimentação sem pensar na democratização do acesso à terra. Por isso, a reforma agrária ela é fundamental para nossa para essa luta, né? A reforma agrária com não só a distribuição de terra, não é só dar um pedaço de terra para a pessoa que precisa, mas ajudar com aporte técnico, né, tecnológico, acadêmico, intelectual e tudo mais, para essas pessoas poderem ter uma vida digna, né, e saudável no campo.
não é entregar a terra e pronto. Não, a gente precisa também fomentar a agroecologia, ensinar a trabalhar a terra da maneira que ela deve ser trabalhada, né? Com uma agricultura regenerativa, agroecológica, sintrópica, até porque ela é muito mais lucrativa do que essas grandes monoculturas de soja. Por isso que eles precisam de grande quantidade de terra para poder lucrar alguma coisa. Então, eu espero que vocês se sintam inspirados à mudança, né, a diversificar o prato, a se atentar pela questão da reforma agrária, principalmente no Brasil, nos países da América Latina, que são os que têm maior índice de concentração fundiária, e só com isso a gente consegue uma verdadeira segurança e soberania alimentar. Muito obrigada!